Nós estamos vivendo uma época muito perigosa, uma época muito difícil, não é preciso nem eu ressaltar muito isso, que é a época chamada teologicamente de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a deserção da fé, é o abandono da fé, é o desvio da fé. Quando a fé sai do coração do homem, fé em quê? Fé em Deus, logicamente. Fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a fé some do coração do homem, o homem se torna um verdadeiro demônio em carne e osso, vamos dizer assim. Ele se lança a toda forma de depravação moral, ele busca toda forma de invencionice, de modo que ele venha tirar proveito disso e proveito sobre também os seus semelhantes. Enfim, a ética desaparece, a moral já é abandonada, Deus então nem se fala, e esta época, exatamente esta época foi predita por Jesus há 2000 anos, quando ele falou, no final dos tempos, nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriará. Ele estava se referindo aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo. A apostasia, essa época que nós estamos vivendo agora. Nunca se viu tantos movimentos procurando acabar com a família tradicional, corromper a cabeça das crianças segundo suas próprias ideologias, deturpar totalmente a cabeça da sociedade, fazendo com que a sociedade acredite que o melhor caminho não é o caminho de Deus, mas o caminho de uma liberdade libertina. E com isso tem se tornado, tudo isso, a apostasia desses últimos tempos tem se tornado um terreno fértil para uma ideologia já bastante conhecida no nosso meio, que tem sido um verdadeiro instrumento na mão das trevas para ajudar a avançar nessa corrupção moral. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você neste vídeo. Estou falando, logicamente, do ateísmo. Então, seja bem-vindo, você que tem me acompanhado neste canal, eu sou o pastor Éder, e me acompanhe e você vai entender o que essa doutrina, como instrumento do diabo, tem feito na cabeça das pessoas e qual a proposta desse ateísmo na cabeça das pessoas. E nós, cristãos, temos que nos preocupar com o ateísmo? Em parte sim, em parte não. Em parte sim, porque cabe a nós a tarefa de sermos apologistas, ou seja, defendermos a fé cristã, defendermos as pessoas que têm uma mentalidade fraca para não cair no engano de Satanás. É a nossa tarefa ir por todo mundo e evangelizar as pessoas, levando a verdade para que a fé venha ressurgir no coração das pessoas. E não temos que nos preocupar, porque, na verdade, há uma grande promessa da parte de Deus, que é soberano sobre todas as coisas, de que Ele vai destruir não só o ateísmo, graças a Deus, louvado seja o Senhor, mas toda forma de corrupção na terra, salvando então a sua igreja. Aqueles que são de Deus estão reservados para a vida eterna. Aqueles que não são de Deus, aqueles que são filhos do diabo, existe sim os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? São aqueles que satisfazem a vontade do diabo. Eu vou mostrar aqui na palavra do Senhor para vocês notarem que existem os filhos de Deus e os filhos das trevas. Os filhos das trevas são aqueles que fazem a vontade de seu pai, ou seja, o diabo. E entre estes está também os ateus, aqueles que fazem a vontade do seu pai, o diabo, procurando tirar a fé do coração das pessoas, deturpando a palavra do Senhor, matando a esperança no coração das pessoas, criando um verdadeiro desserviço à humanidade, prometendo aquilo que eles mesmos não cumprem, prometendo um estilo de vida que eles mesmos não têm condições de sustentar, porque ninguém pode mudar a natureza humana senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, você já deve ter visto e ouvido esse versículo na Bíblia Sagrada, em João 8,44, onde Jesus, ele repreendendo aqueles que faziam as obras de Satanás e pensavam, acreditavam na época dele fazer a obra de Deus, no caso os fariseus, e como hoje todo aquele que pensa fazer um serviço bom na humanidade, mas que está trabalhando a favor das trevas, esse não é considerado biblicamente e espiritualmente como filho de Deus. Então Jesus ele fala assim no versículo 44 do capítulo 8 de João: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo é o pai da mentira. E entre todas as mentiras, ou várias mentiras que ele usa na humanidade, o ateísmo faz parte de uma dessas. O ateísmo é uma das mentiras de Satanás, um dos instrumentos que o diabo usa para convencer o homem de uma forma, entre aspas, racional, que é o que eles mais pregam, né? Querem ser racionais, querem apoiar a ciência. Nós também apoiamos a ciência, nós como cristãos, mas nós não colocamos a ciência
no trono de Deus, no lugar de Deus, como eles fazem. Então, o ateísmo ele é um dos instrumentos do mal para corromper o coração do homem. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a face do ateísmo. Eu escrevi alguns pontos aqui para que você venha analisar juntamente comigo. O ateísmo, começo falando aqui, nega a existência de Deus para que o homem se sinta, entre aspas, livre de estar debaixo da autoridade de Deus, ou independente da autoridade de Deus, afastado da autoridade de Deus. Por isso que o ateísmo tem tanto interesse em negar a existência de Deus, porque fazendo isso ninguém precisará se submeter à autoridade divina, ninguém precisará respeitar aquilo que na cabeça deles não existe, quando eles na verdade sabem muito bem que existe sim, mas há interesses por trás disso, como há interesse da parte do diabo. O ateísmo também distorce todos os ensinamentos de Cristo para que ninguém creia na Bíblia Sagrada. Logicamente, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa crer na palavra de Deus, a fé vai surgir no coração e a pessoa vai se voltar a Deus. Não é o que o ateísmo deseja. O ateísmo afasta o homem de Deus e o aproxima de uma vida materialista e egocêntrica. Raro você ver um ateu que seja humilde de coração. Praticamente impossível, né? Pode ser que haja por aí, mas eles geralmente são egocêntricos, são materialistas. Para eles, por materialista aqui, eu quero dizer que para eles, os ateus, a vida não tem sentido, levando completo desespero as pessoas que já não veem sentido na vida, já não vê sentido de continuar vivas, então elas acabam pensando na tragédia do suicídio. Então o ateísmo coopera cada vez mais para isso. O ateísmo tira o sentido da vida, levando milhares de pessoas a viver por viver, e afundando-se cada vez mais na depressão e no suicídio, como já havia falado aqui. O ateísmo se coloca no lugar de Deus, mas não apresenta nenhum código moral para nortear a conduta do homem. Apenas levanta críticas à lei moral de Deus, mas não apresenta nada melhor do que Deus. É o que eles sabem fazer. O ateísmo, ele critica Deus, ele critica o código moral de Deus, que é a palavra do Senhor, mas não tem nada para substituir a palavra de Deus. Eles não têm nenhum código moral que venha substituir a palavra de Deus com excelência maior do que a própria palavra de Deus. E nunca terá mesmo, porque a palavra de Deus está acima em perfectibilidade. A palavra de Deus está acima de todo ateu, de todo ateísmo, de todo sistema mundano e corrompido deste planeta aqui. A palavra de Deus é o próprio caráter de Deus, por isso que ela é inigualável, não tem igual. Nunca ninguém conseguirá criar algo superior aos ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. O ateísmo, diferentemente de Jesus Cristo, não tira ninguém da perdição, pelo contrário, leva à perdição total. Bom, e com relação ao aumento crescente tanto do ateísmo quanto de toda forma de corrupção na humanidade, pastor Éder, isso não nos leva ao desespero, não deve nos levar ao desespero. Há uma promessa de Deus aqui em Romanos 16, 20, que Deus vai acabar, não só com o ateísmo. Deus é soberano, Ele permite a existência do mal, segundo os seus propósitos, para cumprir seus propósitos, mas depois, no final, Ele vai colocar um basta em toda a situação. Isso está registrado aqui em Romanos capítulo 16, versículo 20, quando fala: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Cristo esmagará o ateísmo. Glória seja dada a Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 20, Deus mostra que um anjo desceu do céu e tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lá no versículo 10 fala que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então este é o final do diabo, com todos os seus enganos, todas as suas artimanhas, todas as suas mentiras que o diabo tem usado para arrebanhar almas incautas, almas despreparadas, almas que não creem no Senhor Jesus Cristo. Então, se alegre com essa notícia. Cristo esmagará o ateísmo, Cristo esmagará toda forma de corrupção na terra, salvará a sua igreja, tirará a sua igreja da terra. Ele saberá proteger os seus eleitos, os seus escolhidos, enquanto aqueles que, por livre e espontânea vontade, no mau uso do seu livre-arbítrio, escolheram os caminhos das trevas, o caminho do ateísmo, se perderão para todo sempre. A última palavra
é sempre de Deus. Cristo sempre vence, não esqueça disso. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo sempre vence, não esqueça disso. Então, descanse nessa promessa. Que Jesus te abençoe grandemente.